Salve, meus queridos, tudo jóia com vocês? Olha só, você que tem uma gordurinha localizada, você caiu de paraquedas nesse vídeo, tá vendo? Poxa, ó, você palpa aqui, tem aquele pneuzinho, né, que te incomoda. Você passou um pouquinho do ponto na última festa de família. Olha só, gente, hoje nós vamos falar sobre fibrose, que é uma consequência muitas vezes das lipoaspirações. Os pacientes vivem com uma certa preocupação sobre essas tais fibroses, então a gente vai explicar um pouco mais sobre ela. Na verdade, nós vamos falar sobre os 6 mitos das fibroses. E olha só, antes da gente começar, curta, compartilhe, aperte o sininho, se inscreva no canal. E olha só, escreve aqui para mim se você já fez alguma lipoaspiração e como é que foi aí a sua experiência com as tais fibroses. Já, meus queridos, então vamos lá, 6 mitos sobre fibrose. Primeiro, drenagem linfática manual. Trata a fibrose. Olha só, gente, a drenagem, a manipulação, na verdade, às vezes a gente fala drenagem, mas é para ficar mais fácil para o paciente entender. Mas muitas vezes não é só drenagem, é uma manipulação dos tecidos para que a gente consiga deixar ele um pouco mais móvel. O processo inflamatório, a cicatrização depois de uma lipo, às vezes vai deixando o tecido um pouquinho duro e precisa do fisioterapeuta manipular, fazer essa drenagem mesmo para que o tecido amoleça. Então olha só, a drenagem linfática não quer dizer que ela trata, tá? Mas ela diminui, ela encurta o tempo de permanência. Você ainda assim pode ter fibrose, dependendo da situação, porque ela é um processo natural de qualquer lipoaspiração. A fibrose nada mais é do que uma cicatriz na gordura, tá? Então depois que a gente faz uma lipo, surge uma cicatriz ali naquela região que foi lipoaspirada, que é justamente a fibrose, e precisa dessas manipulações para encurtar, digamos, ou diminuir o crescimento dessa cicatriz, certo? Então, a manipulação ela encurta o tempo da fibrose, mas não necessariamente vai evitar 100% que ela apareça, certo? Então, é um mito parcial. Número 2. Quanto mais agressivo o tratamento, mais efetivo ele é. Olha só, meus queridos, isso é um mito, tá? Às vezes a gente vê alguns profissionais, gente, parece sessão de tortura, sem brincadeira, fazendo umas manipulações, paciente urrando, gritando. Olha só, gente, dor quer dizer que o paciente está lesando de novo aquele tecido. Então uma dor exacerbada durante uma manipulação, durante uma massagem, não é interessante, tá? Porque ela vai manter o paciente no processo inflamatório e vai estimular o crescimento de novas cicatrizes, novas fibroses, novos tecidos cicatriciais. Vocês me entenderam? Então a manipulação ela deve ser cuidadosa a ponto de ser efetiva, mas não ocasionar muita dor, certo? Então olha só, é um mito de que a manipulação precisa ser agressiva, precisa causar dor, tá? Na verdade ela precisa ser eficiente, não necessariamente causar dor. Número 3, a fibrose vai sair sozinha com o tempo? Olha só, gente, como eu disse a vocês, a fibrose ela é um tecido cicatricial natural de uma lipoaspiração. Se você não tem nenhum cuidado em diminuir aquele espaço, digamos, aquele tecido cicatricial cresce muito, vai demorar às vezes um tempão para ele diminuir. E eventualmente, se você fez uma lipo HD, nas regiões onde a gente retirou mais gordura e cresceu mais tecido cicatricial, às vezes você vai perder um pouquinho daquele contornozinho que a gente fez na lipo HD. Vai ficar, não vai ficar tanto com aspecto de HD, pode ficar com aspecto de lipo natural, lipo tradicional, lipo convencional. Então, assim, é importante que o pós-operatório se preocupe em diminuir mais esse espaço e diminuir o tempo de permanência dessas fibroses. Então, olha só, a fibrose não vai sair 100% sempre. Ela pode, digamos, diminuir a ponto de não te incomodar, mas às vezes vai atrapalhar em alguns detalhes no resultado da lipo HD, tá? Então, digamos, para você alcançar um novo estágio de qualidade do resultado com a lipo HD, é preciso sim que o cuidado de pós-operatório também esteja no mundo estágio, certo? Então, é um mito parcial, porque depende, digamos, aí da cirurgia que foi feita, certo? 4. O cirurgião usou uma cânula muito grossa e é por isso que está com fibrose. É um mito parcial também.
Pode ser verdade, mas às vezes se você utilizar uma cânula fina também vai ter fibrose, tá? Porque assim, como eu disse para vocês, seja cânula fina, seja uma cânula grossa, se você danificar, tirar a gordura, vai sobrar um espaço ali, certo? Quando a gente faz a lipoaspiração, ela retira a gordura, fica um espaço ali entre a pele e a musculatura. Nesse espaço, o tecido, o corpo nosso vai, digamos, proliferar tecido cicatricial. Então, o cuidado no pós-operatório ele precisa ser para diminuir esse espaço que formou entre a pele e o músculo depois da retirada de gordura, tá? Então não quer dizer necessariamente com relação à cânula grossa, se você utilizar uma cânula grossa, você vai acabar tirando mais gordura, uma chance de ter mais fibrose. Se você utiliza uma cânula fina, você vai tirar menos por cada movimento, né? Mas se você fizer muitos movimentos também vai tirar bastante gordura, então não necessariamente é pelo diâmetro da cânula, tá? Então é um mito parcial aqui de novo, tá? Mas é justamente por isso, porque está relacionado com o tamanho da lesão que a gente causa no tecido, certo? Então, número 5, as placas de contenção geram fibrose? Isso é mito, tá? As placas de contenção não geram fibrose, pelo contrário, elas nos ajudam a diminuir o espaço que fica entre a pele e o músculo, então naturalmente vai diminuir o espaço que fica para produzir, ou digamos, para que cresça esse tecido cicatricial. Então as placas nos ajudam a diminuir. O problema, muitas vezes, é que as placas podem também ajudar a apagar um pouquinho da definição, né? Porque se a placa não tiver o relevo que a gente imprimiu ali no corpo da paciente, a definição em si, você pode deixar, digamos assim, tecido, espaço só na região onde a gente definiu, e aí no pós-operatório mais tardio você ainda tem um pouquinho de fibrose em cordão e perdeu um pouco da qualidade da definição. Então assim, a placa não causa fibrose, ela pode ajudar a diminuir, só que eu não acho uma estratégia legal para toda a lipo-HD, tá? Precisa ser muito bem avaliado. Eu gosto muito das canaletas, tá? Que são umas tirinhas de silicone que a gente coloca nos espaços em que a gente define mais, porque fica mais espaço livre ali. Então a gente coloca essa canaletinha para preencher esse espaço e não deixar crescer muita fibrose no tecido cicatricial ali. Número 6, ultrassom evita fibrose? Isso é um mito, tá? O ultrassom não evita fibrose. Ele pode ser utilizado em algumas etapas do tratamento pós-operatório. Não é essencial, porém pode ser interessante dependendo do protocolo que o profissional for trabalhar, tá? Ultrassom, da forma com que ele vem de fábrica, na minha opinião, tá? Isso é uma opinião mais técnica, não acho que é interessante para todos os casos, tá? Na minha rotina eu prefiro utilizar no período mais precoce as bandagens, que são os tapings, as talas para diminuir espaço morto, e mais lá na frente, se precisar a gente utiliza o ultrassom, mas normalmente lá nessa fase o paciente já está bem mais tranquilinho, depois de uns 2 meses aí, normalmente não é tão necessário mais o ultrassom, tá? Então o ultrassom não evita fibrose, você pode acabar tendo fibrose do mesmo jeito, se for utilizado de uma maneira indiscriminada, eventualmente o ultrassom pode até prolongar a fase inflamatória, inclusive aumentar um pouquinho a reação do tecido e prolongar a permanência das fibroses, certo? Então não é todo tipo de ultrassom, não é todo ultrassom, tá? Então é importante aí que seja muito bem acompanhado e orientado por um profissional que conheça, seja especializado em lipoaspirações e, no meu caso, até em lipo de alta definição, certo? Então nós falamos dos 6 mitos aí em relação às fibroses, como eu disse a vocês, meus queridos. Fibrose é um tecido normal, é um tecido reacional após uma lipoaspiração. Nosso trabalho é reduzir esse tecido cicatricial, esse tecido reacional e diminuir o tempo dele de permanência, a ponto de muitas vezes você nem notar. É óbvio, quanto mais, digamos, cicatrizes ou lipoaspirações prévias o paciente já fez, quanto mais o paciente tiver flacidez, a gente tem um pouco mais de risco sim de ter fibrose, porque, como eu disse a vocês, está relacionado ao espaço livre que fica entre a pele e o músculo depois que a gente faz a lipoaspiração. Então, se tem mais espaço, tem mais chance de crescer tecido cicatricial, enfim, fibrose. Certo? É importante, acompanhe sempre, se oriente com um profissional qualificado, procure profissionais especializados em pós-operatório, como aqui na nossa equipe a gente tem profissionais internos da própria clínica que vão cuidar de você no pós-operatório, para, digamos, seguir
mesmo racional, e inclusive os pacientes de fora, pacientes que não moram aqui na cidade, aqui em Londrina, que fazem lipoaspiração, quando voltam ali depois de uma semana para a sua cidade, a nossa equipe mantém contato com a equipe da sua cidade para que você receba os mesmos cuidados que receberia aqui, cuidados específicos aí para a sua lipoaspiração em alta definição. Certo? Curtiu? Compartilha, se inscreva no canal, aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!